Oi pessoal, hoje eu vou falar quais serão as minhas próximas leituras. Tem leituras aqui já em andamento. E eu coloquei aqui, eu vou falar depois, coloquei aqui 5 opções para a escolha de vocês. 5 opções aqui bem diferentes do meu radar, tá? Depois eu explico melhor. Para vocês escolherem uma aqui para eu ler, tá bom? Eu vou começar aqui pelas minhas leituras. Eu vou iniciar... Nossa, parece que faz tanto tempo que eu não leio Dostoiévski. Eu separei aqui... Nossa, é difícil pronunciar isso aqui, tá, gente? Nietochka Niesvanova. Será que eu falei corretamente? Lendo a obra de Dostoiévski em ordem cronológica, esta obra ela foi publicada em 1800... Ela foi escrita entre 1846 e 1849. A intenção de Dostoiévski com esse livro era escrever um grande romance sobre o amadurecimento aqui da protagonista, desde a sua infância até uma fase mais madura, lidando ali com várias questões da sua vida. Só que com a sua prisão na Sibéria, ele acabou antecipando então a finalização do romance. Essa edição aqui da 34 tem a tradução de Boris Schneiderman. E eu tenho muitas expectativas, é claro, para ler mais um livro de Dostoiévski. Que saudade, quanto tempo. Eu vou tentar mais uma vez pronunciar esse título, vamos lá. Nietochka Niesvanova. Mais uma coisa para pôr na lista de coisas para se fazer. Aprender russo. Não para falar, mas ler as obras no original e pronunciar corretamente também aqui, até porque tem tantos fiscais da pronúncia aqui, né? Então, mas não por isso, para poder ler as obras em russo. É tanta coisa para fazer, né, gente? Tanta coisa maravilhosa para fazer nessa vida. Aprender russo seria muito interessante. Eu já comecei a ler Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Esse livro aqui ele foi publicado, ó, 1859. E esse livro aqui eu comecei a ler, inclusive, eu comecei a ler as primeiras páginas e me perdi assim na história, sabe? Aí deixei para um outro dia. Pensei, não, hoje eu acho que eu não tô muito bem, minha cabeça não tá muito boa. Deixei para outro dia. Peguei de novo, porque eu não sou de abandonar, né? Aí eu peguei de novo. Não é que a leitura fluiu? Fluiu assim de uma maneira assim que nem parecia que no outro dia eu havia tido dificuldade. Mas eu recomecei, tá? Eu não dei continuidade. Eu comecei de novo e parece que as palavras se encaixaram perfeitamente. Eu não tive dificuldade nenhuma. Eu entendi o tom aqui, eu entendi o que ela tá querendo descrever. E isso aconteceu também, me lembrou essa situação com o Henry James, com o Retrato de uma Senhora. Isso aconteceu também, eu comecei a ler, eu não estava entendendo, eu comecei acho que umas 3 vezes até que eu peguei aqui a questão da escrita, da estrutura do autor. Normal, gente, essas coisas acontecem, né? Ler é um exercício cognitivo, independente do clássico, de quando ele foi publicado. Dostoiévski também, muitas vezes, exige isso da gente também. Mas compensa, né? Sempre é maravilhoso. Aliás, estamos numa época que é tão importante exercitarmos, né, o nosso cérebro. Nosso cérebro está tão passivo em relação às telas. A leitura é um exercício cognitivo. Então, mas eu tô gostando muito, tá? Aqui... Os protagonistas aqui, eles são escravos e tem uma situação aqui, inclusive, logo no começo, em que ele tá ali sofrendo. Eu vou ler aqui para vocês, tá na página 54. Quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tal repreensível injustiça ao seu semelhante, aquele que também era livre no seu país, aquele que é seu irmão, porque era escravo, e a escravidão não lhe embrutecera a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso, e por isso seu coração enterneceu-se em presença da dolorosa cena, uma cena aqui, tá? Não vou ler mais, tá bom aqui, mas é uma leitura, uma grande leitura que eu tô gostando bastante também. Falando também nessa questão, né, de exigir bastante do leitor, um outro livro aqui, esse aqui nós estamos lendo no clube, aqui na área de membros, tá?
E essa dificuldade a gente percebe aqui em mais leitores. Estamos lendo O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Esse livro ele foi publicado em formato de livro em 1902. Mas esse aqui é um livro que exige do leitor também, exige presença, exige atenção. Se você dispersar um pouquinho, você já não entende o que está acontecendo, onde ele está, a narrativa, mas apesar de curtinho, tá? Ele exige bastante sim, e apesar de curtinho também tem sido uma grande leitura. É uma questão, assim, eu não finalizei ainda, então tem muita coisa para trazer aqui, inclusive no clube, mas eu tenho percebido que é aquela escrita que não para, que não está limitada apenas ao âmbito da situação ali de algo que aconteceu ou que está acontecendo. Você pega aqui o que está escrito, várias passagens, e coloca num âmbito ali de situações maiores da vida. Eu acho que isso também, além de falar, isso é achismo, tá? Eu tô abrindo aqui para vocês, mas eu ainda não terminei. Mas tem questões aqui, é claro, né, da brutalidade, do colonialismo, questões, né, das trevas, né, como eles lidam ali, onde não há civilização, tudo é muito diferente, essa imersão é muito forte, né, o Marlowe, ele tá contando aqui o que ele passou, mas eu vejo aqui algumas passagens como algo até além do que é na situação ali também, algo que vai mais para a vida mesmo, você coloca ali em âmbitos maiores. Tem muito ainda o que explorar aqui com esse livro aqui. Essas são as minhas leituras. Agora eu separei, é um desafio triplo aqui, tá? Eu separei aqui livros que eu tenho no meu Kindle, eu separei aqui novidades literárias, lançamentos literários. Esses lançamentos aqui eu até consegui com a Companhia das Letras. Então eu separei aqui alguns lançamentos. Tem literatura contemporânea, a maioria é literatura contemporânea. Eu separei aqui então, e vou ler inclusive a sinopse, tá? Porque a maioria que eu não conheço, tá? Eu vou ler aqui com vocês a sinopse. E vocês me falam, então, qual livro que vocês preferem que eu leia. Então, vai ser a questão de ler no Kindle, né? Porque eu não tenho essas edições em livro físico, que eu gosto bastante, né? Eu sou essa leitora raiz que gosta de pegar a folha e ler e marcar. Mas eu tenho me esforçado para ler no Kindle também, utilizar essa ferramenta para ler. Então, o desafio de ler no Kindle. Ler contemporâneo também, que eu acabo indo muito mais, né, nessa fase que eu vou mais naturalmente, fluo mais naturalmente para a leitura dos clássicos, então eu separei aqui alguns lançamentos que parecem ser interessantes. Então, né, ler contemporâneo aqui com vocês, para vocês. E se vocês quiserem, o terceiro desafio seria fazer um vídeo só sobre a obra também, que eu não tenho feito, quase não faço, né? Muito difícil fazer vídeo sobre uma obra só em específico. Então, mas aí se vocês quiserem, né? Vocês digam aí nos comentários se vocês querem um vídeo só para essa obra. Aí eu posso fazer um vídeo sim. E aí eu vou colocar a opção 1, 2, 3, 4, 5 e vocês respondem nos comentários. Não quer fazer textão no comentário? Tá com preguiça? Só põe um número e depois eu vou deixar 5 dias. Que dia que é hoje? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu olhar no calendário aqui, gente. Hoje é dia 14. Tá. Eu vou deixar, então, dia 19, sexta-feira. Eu venho aqui no vídeo, aí eu faço a contagem aqui nos comentários, tá? E aí eu deixo fixado no primeiro comentário qual foi o livro mais votado. Aí vocês vão saber aqui pelo comentário, eu deixo fixado. Até dia 19, então, sexta-feira. E nos stories do meu Instagram também, é que lá some, né? 24 horas depois, nem eu sei voltar mais lá. E é isso. Mas assim, se eu for fazer uma resenha ou não, aí depende de vocês, tá? Vocês me falam aí se vocês se interessam por uma resenha, um vídeo só sobre isso. Deixa eu marcar aqui, gente, só um minuto. Já deixo marcado aqui, pra eu não esquecer. Então, dia 19, sexta-feira, eu deixo aqui nos comentários, tá? Tudo eu gosto de marcar, se eu não esqueço. Opção 1, vamos ver, Noite Negra, de Pilar Quintana. Ela é a mesma autora
do livro A Cachorra. Vocês leram? Eu não li ainda. Eu até tenho aí A Cachorra, mas eu não li ainda. Não faz nem um mês que esse livro foi lançado. Ela é uma autora colombiana. Esse livro tem 226 páginas. A sinopse aqui é: Rosa acredita ter encontrado ao lado de seu companheiro um refúgio possível contra a vida opressiva da cidade. Uma casa de madeira erguida com as próprias mãos, no limite entre a selva e o mar Pacífico colombiano. Mas basta que Jenny, o seu companheiro, se ausente por uns dias para que esse paraíso frágil revele sua face mais inquietante. Sozinha, ela passa a experimentar a natureza não como promessa idílica, mas como ameaça. Animais, insetos, ruídos noturnos, é isso daí. Segundo Itamar Vieira Júnior, um romance inquietante sobre o desamparo humano diante da imensidão da natureza e do abismo que pode ser a solidão. Essa é a opção 1. O novo livro, então, da Pilar Quintana, Noite Negra. Agora, opção 2. Deixe nos comentários, tá? Opção 2. Bom Dia Inverno, de Tamara Klink. Ela é brasileira. Foi lançado também agora, tá? Recentemente. Tem 256 páginas. Durante 8 meses, Tamara Klink viveu sozinha num pequeno veleiro preso no mar, congelado do Ártico groenlandês. Depois de uma longa preparação e de atravessar o oceano, desviando de icebergs, ela ancorou em um fiord escuro, sem saber se estava pronta para o que iria encontrar. O que acontece quando ficamos sozinhos, sem ter para quem sorrir, quando passamos longos dias sem ver o sol, quando somos o ser vivo menos apto a sobreviver no lugar onde estamos. Ela escreveu também Nós, o Atlântico em Solitário, que já me indicaram também várias vezes aqui no canal. Bom Dia Inverno é a opção 2, então. Agora a opção 3, Antes que Apague, de Natália Timmerman. É literatura nacional também contemporânea, tá? Todas as... duas literatura nacional, uma colombiana. Natália Timmerman é autora também de Copo Vazio e As Pequenas Chances. Aqui ela descreve uma relação entre mãe e filha marcada por um passado doloroso. E ela constrói uma história poderosa sobre vínculos afetivos. Diagnosticada com Alzheimer, a mãe da narradora perde em velocidade assombrosa os traços que definem sua identidade. No luto antecipado desse apagamento, vem à tona revelações inesperadas sobre o passado materno. Interessante. Uma investigação sobre a força da memória e dos laços familiares atesta o poder da literatura contra o esquecimento. Tem um livro também que me lembrou bem essa sinopse que eu li faz acho que uns 2 anos, que é Açúcar Queimado, mas a escritora, ela tem origem, se eu não me engano, era indiana. Eu gostei muito. E eu li no Kindle também. Eu lembro que eu li no Kindle esse livro e me marcou bastante. Essa questão da mãe aqui, do Alzheimer. 192 páginas. Foi lançado também agora, não faz nenhum mês. Antes que Apague, então é a opção 3, tá? Agora vamos à opção 4. História de uma Vida, de Aaron Appelfeld. Ele é uma das vozes mais importantes da literatura em hebraico. Dedicou a este livro de memórias ao final de sua carreira, no qual embarca em busca por palavras movediças que consigam dar conta do que viveu como um menino que escapou por pouco e sozinho da máquina de morte e destruição nazista. Ele era uma criança de 7 anos quando assumiram o poder da sua cidade e junto com a sua família foram transferidos para o gueto. Ele conseguiu fugir do campo de trabalho forçado para o qual foi enviado com o pai, mas se tornou um refugiado, sem país e sem língua. Aqui é a obra central do romancista. A busca por palavras que deem conta do que ele viu e viveu é uma tarefa fugidia. A guerra, quando observada pelos olhos de uma criança, traz pontos de vista inéditos, fragmentários e muitas vezes chocantes. História de uma Vida tem 236 páginas e foi publicada também recentemente, não faz nenhum mês. É a opção 4, então. E a opção 5, então, eu acho que é o único livro aqui
que é lançamento da Companhia das Letras, mas ele não foi escrito, ele não foi publicado originalmente neste ano, tá? Ele ganhou a primeira edição em português agora, tá? Recentemente, em março, mas foi publicado originalmente em 1947. A autora, ela é norueguesa, ela se chama Thorborg Nedreas. O livro acompanha a história de uma mulher da classe trabalhadora que narra sua vida a um desconhecido, abordando temas como autonomia feminina, relacionamentos abusivos, desigualdade social, na Noruega pós-guerra. Diz, inclusive, que é para leitores de Alba de Céspedes. Tem 240 páginas. Então, essa é a opção 5. Deixe no comentário, então, o número do livro que você mais se interessou. Obrigada pela companhia. E me fala aqui, então, quais serão as suas próximas leituras. Eu adoro saber o que vocês estão lendo, tá bom? Um beijo grande e até logo. Tchau, tchau.